Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é a cura para nossas enfermidades, que está em Mateus 8, do 14 ao 17, que diz: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com ele as nossas doenças. Deus, ele criou o homem para viver para sempre. Por isso é tão difícil de aceitar a morte e as enfermidades que assolam a humanidade. Gênesis 3, do 17 ao 19, diz: E Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também gados e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que a terra tornes, porque dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, é muito difícil quando vemos em nós mesmos ou em alguém que amamos ele ficar doente, e principalmente de doenças incuráveis. Ouvi-las envelhecer e assistir a cada dia a debilidade que vem ao ser humano. É muito triste ver um pai, uma mãe, um avô e uma avó doentes numa cama, sentindo dificuldade para respirar, se mover, e já não se levanta mais da cama, e isso lhe causa feridas pelo corpo. Fora as doenças que surgem e assolam a humanidade. Quando a Covid começou, ainda não tinha vacina. Meu irmão que trabalhava na área da saúde morreu de Covid. Ele esperava viver, pois ganhava bem, estava trabalhando, esperava ter uma aposentadoria tranquila e aproveitar o fruto de todo o seu trabalho, mas a Covid levou. E muitas enfermidades surgiram desde que o homem existe. Pestes, doenças, calamidades, pessoas que de uma hora para outra morrem sem nenhuma explicação. E é muito difícil de se aceitar estas coisas. Mas a Bíblia nos fala sobre os milhares de curas que Jesus fez
e os demônios que expulsou, e até de pessoas que ele ressuscitou, como Lázaro e o filho da viúva de Naim. E Jesus, hoje em dia, ele continua sendo o mesmo. Ele está à destra de Deus e ele concede cura àqueles que nele creem. E às vezes também ao ímpio, para dar uma chance ao ímpio de se arrepender e aceitá-lo como único e suficiente Salvador e receber a salvação. Porém, a pior de todas as enfermidades, das mazelas da humanidade, é a morte. É difícil ver um parente sofrendo, mas quando vemos ele morrer, é muito triste. Você sente saudade das pessoas que você tinha, pai, mãe, avós, tios, tias, irmãos, até mesmo filhos, sobrinhos e netos. Mas Jesus, ele prometeu que ele vai acabar definitivamente com todo o sofrimento e até mesmo com a morte. Romanos 5, do 12 ao 21 diz: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que,
como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós recebemos de Adão a herança do pecado. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas Jesus Cristo veio e morreu por cada um de nós e ressuscitou, e pela sua obediência a Deus, ele torna justo, ele justifica aqueles que nele creem. E estes que nele creem recebem a vida eterna. Lá em Apocalipse 21, fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E a morte, ela já não vai mais existir. Então, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o verdadeiro cristão, ele não vive mais neste mundo e para este mundo. Ele vive aqui como um embaixador de Deus. Ele pertence a uma nação superior, que é a nação feita pelos filhos de Deus. E ele prega a palavra de Deus para que outros que também estão no pecado, que ainda não conhecem a Jesus Cristo, o recebam como um único e suficiente Salvador. O verdadeiro cristão, ele não tem medo da morte, porque, como diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque você vai deixar esta vida e vai morar no céu junto com Deus, onde já não existe mais lágrimas, sofrimento e nem a morte. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e tenha a verdadeira vida. Em nome de Jesus. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia que se encerrou, por mais esta oportunidade que tu nos dá de compartilhar da tua palavra e falar do teu amor. Muito obrigado, Pai, pela tua infinita bondade, pela tua paciência com cada um de nós, Pai, e pelos milagres que tu faz para que o homem que ainda não te conhece, ele possa crer que tu existes e que tu é recompensador daqueles que te buscam. Supre as necessidades desta pessoa, Pai. Abre para ela as portas de emprego, da alimentação, da saúde, da família. Toca, Pai, neste coração e que ela possa ver a verdade, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a ti se não for por Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a